Pessoal, que bom que vocês voltaram aqui ao nosso canal Tomate na Mão. Hoje a gente vai fazer o review e as minhas observações sobre o episódio 16 da primeira temporada do seriado O Problema dos Três Corpos, que está sendo publicado pela Tencent TV. O seriado O Problema dos Três Corpos é baseado no livro do mesmo nome de Liu Cixin, um escritor chinês muito conhecido de ficção científica, e é produzido lá na China com atores chineses, é todo em chinês o seriado, mas você consegue assistir ele em português, com legendas em português aqui no YouTube, né? No primeiro episódio da minha série aqui sobre esse seriado, eu explico como que você faz para ligar a legenda em português e coisa e tal. É bem simples, eu vou deixar o card do primeiro episódio aqui, caso você queira isso, né? E bom, a gente vai fazer aqui uma avaliação do episódio 16, mas para não ficar solto no ar, eu vou fazer uma recapitulação dos principais pontos entre o episódio 1 e o episódio 15, para a gente conseguir falar sobre o episódio 16. Se você já está acompanhando a minha série, já sabe o que aconteceu até aqui, quiser pular, esse vídeo tem capítulos, então é só você ir para o próximo capítulo. O próximo capítulo já vai ser o episódio 16, então você já vai direto para ele, já vai poder assistir diretamente os meus comentários sobre o episódio atual. Bom, a história do livro O Problema dos Três Corpos começa quando alguns cientistas começam a se suicidar, né? Na China e no resto do mundo todo. Um caso específico é o dessa astrofísica chamada Yang Dong. Ela se suicida e deixa uma nota dizendo que a física não existe mais e coisa e tal, como se não fizesse mais sentido fazer ciência e coisa e tal, e se suicidou. Ela não é o único caso, são vários cientistas se suicidando. Então, o governo chinês, ele prepara uma equipe para investigar esse caso. O que está acontecendo, por que os cientistas estão se suicidando? Nessa equipe tem o Xiqiang, que é um investigador militar, um detetive, uma pessoa especializada em polícia, né, em trabalho de polícia, e tem o Wang Miao, que é um cientista, ele mesmo especializado em nanotecnologia. Então os dois começam a estudar e o que está acontecendo com esses cientistas todos que estão se suicidando, né? E eles descobrem logo de cara que isso tem a ver com uma instituição chamada Fronteiras da Ciência. Aparentemente, a maior parte dos cientistas que se suicidou passou por uma palestra que o Fronteiras da Ciência dá, né? E essa Fronteiras da Ciência é uma instituição que é presidida pela Shen Yufei, que é essa moça aí. Então, logo no início, o Wang Miao ele vai uma dessas palestras da Fronteiras da Ciência, e nessa palestra eles explicam duas hipóteses, a hipótese do atirador e a hipótese do fazendeiro. É bem interessante isso daqui, mas as duas hipóteses têm a ver com o fato de que a ciência, a gente só consegue fazer hipóteses sobre aquilo que a gente consegue fazer experimentos, então aquilo que a gente tem capacidade de medir no nosso mundo, né? Então pode ser que a ciência, na verdade, seja muito mais complexa, tenha muito mais coisa, ou talvez até seja mais simples, mas esteja muito além da nossa compreensão, né? Então basicamente é essa a hipótese. Se você quiser ver essas hipóteses em mais detalhes, eu falo sobre elas de forma completa no episódio 2 da minha série. Eu vou deixar o cardzinho aqui em algum lugar para você clicar também se você tiver interesse em entender essas duas hipóteses, né? Mais adiante na investigação deles, eles entram em contato com a Ye Wenxi, que é essa cientista aqui, mais de idade, coisa e tal. Ela é a mãe da Yang Dong, lembra aquela primeira cientista que morreu lá no início da história toda, e ela também é uma cientista ela própria, e ela tem a curiosidade de que ela foi uma que teve contato com Fronteiras da Ciência e não se suicidou. Uma das poucas, na verdade, no seriado só duas pessoas participaram das reuniões e não morreram, que foi ela e o Wang Miao, né, que também participou das sessões lá e não se suicidou. Passou por uns apertos, mas não se suicidou. E aí eles começam a conversar com ela e coisa e tal, e ela tem uma história muito interessante, né? Ela sofreu muito na época da Revolução Cultural Chinesa. Vocês sabem, a Revolução Cultural Chinesa foi um período aí nos anos 1960, 1970, até 74, que a China teve um recrudescimento muito grande do autoritarismo comunista, né?
o Mao Zedong, qualquer um que questionasse levemente o Mao Zedong era preso, e o pai da Ye Wenxi acabou sendo preso, ela sofreu muito também, ela foi mandada para um campo de concentração, cortar árvore, embora ela já fosse uma astrofísica, ela já fosse uma pessoa com curso superior e coisa e tal, ela foi mandada para cortar árvore no meio da floresta e coisa e tal, então ela passou um aperto muito grande nessa história, né? Mais adiante também, o pessoal lá do Wang Miao e o Shi Qiang decidem que eles têm que entrar para o Fronteiras da Ciência, ou seja, não é só ir lá a participar da palestra, eles querem entrar para a organização. E daí o Wang Miao ele vai lá, fala com a Shen Yufei, e ela fala, não, tudo bem, você pode entrar, você tem que só entrar nesse jogo, é www.tribody.com, ou seja, 3corpos.com. É um jogo que ele tem que entrar, para, se ele passar nesse jogo, ele é convidado a fazer parte do Fronteiras da Ciência, né? Então, ele começa a jogar esse jogo, é um jogo de realidade virtual, então ele tem que vestir uma roupa de realidade virtual, e daí ele está num mundo que é um mundo muito instável, né? Um mundo em que de vez em quando você tem períodos de estabilidade e de vez em quando tem períodos de muita instabilidade, e daí todo o negócio no jogo eles tentando identificar qual é o período de estabilidade, quanto tempo vai levar o período de estabilidade, tentando identificar uma forma. Por quê? Porque a população nesse mundo ela é capaz de se desidratar. Isso aqui é uma pessoa desidratada, ó. Ela é capaz de se desidratar, mas só que ela precisa saber, né, quando é que ela vai se reidratar depois para poder continuar a civilização. Então eles têm que ter alguma forma de previsão do futuro ali, e aparentemente o jogo é isso. O objetivo do jogo é você identificar quando haverão as eras estáveis, né? E aí tem várias tentativas, o pessoal faz um monte de calendário, de modelo. Os modelos no jogo vão ficando cada vez mais complexos, então em determinado momento tem um modelo que é uma bola cheia de furos, com vários eixos de rotação para tentar prever os períodos tranquilos no mundo, os períodos difíceis e coisa e tal. Até que no episódio passado, no episódio 15, o Wang Miao ele faz a grande descoberta que é, olha só, o problema é o problema dos 3 corpos, é que nesse mundo é um planeta que na verdade você tem 3 sóis de tamanho equivalente, e isso é um problema conhecido da ciência, o problema dos 3 corpos, né? E é difícil mesmo você prever áreas estáveis, épocas estáveis e coisa e tal. Então, ou seja, o Wang Miao, ele no último episódio, ele acertou essa parte do jogo. Ele passou da primeira fase do jogo, foi para a segunda fase do jogo, que é, ok, a gente já sabe qual é o problema. O problema é que, ao invés de ser um planeta que circula uma estrela, como é o planeta Terra, esse planeta do jogo circula 3 estrelas, de forma que o movimento delas é caótico e assim é difícil prever quando vão haver eras estáveis, né? Então, eles tentam, ainda no episódio 15, criar um grande computador humano para tentar calcular períodos estáveis e períodos instáveis e coisa e tal. A ideia, então, é essa, porque o problema dos 3 corpos ele não tem uma solução analítica, ou seja, você não consegue calcular precisamente a órbita, né? Veja, com as leis da mecânica newtoniana, você consegue calcular, por exemplo, 2 estrelas com massa mais ou menos equivalente, uma girando em torno da outra. É fácil de calcular, você tem uma solução, uma formulazinha que te dá esse resultado. Ou então, quando você tem, como é o sistema solar, uma estrela grandona e um monte de planetinha pequenininho girando em torno dela. Também é fácil calcular nesse caso. Agora, quando você tem 3 estrelas de tamanho mais ou menos equivalente, uma circulando em torno da outra, a situação é caótica. Então eles sabem que não tem uma fórmula, eles tentam calcular isso com um computador, fazer um cálculo numérico. Então eles montam um monte de gente com lamparinas, porque não tem tecnologia nessa época do jogo, né? Então eles têm que criar alguma coisa. Eles criam lá um computador artificial, o Von Neumann faz parte do jogo e coisa e tal. Bem interessante, né? E além disso, voltando alguns episódios atrás, a gente descobre que dentro do Fronteiras da Ciência tem uma grande divisão ali. Tem o Panam, que é esse rapaz aqui, que também é muito importante dentro do Fronteiras da Ciência, e ele tem uma abordagem diferente da Shen Yufei. A Shen Yufei é a grande chefe, mas ele discorda dela, né? Ele briga com ela, tem algumas visões diferentes com relação a ela, e em vários episódios eles discutem sobre discordarem de algumas coisas. E aí, em determinado momento, no episódio 13, alguns episódios para trás, começa a acontecer uma coisa diferente. Lembra, os cientistas que estavam morrendo, eles estavam morrendo de suicídio, eles se suicidavam, né?
Agora, há um pouco tempo atrás, começou a ter acontecer assassinatos, haver acidentes que matam vários cientistas. E, particularmente, houve um caso de 4 cientistas assassinados que morreram num experimento, supostamente teria sido um acidente, mas que, na verdade, há suspeita de que não foi bem um acidente, foi um assassinato. Então, repara que deu uma escalada na coisa. A coisa estava, né, os cientistas estavam se suicidando, agora estão sendo mortos aqui, né? E isso tem a ver com a briga entre o Panam e a Shen Yufei. Inclusive, isso vai ser esclarecido no episódio de hoje, ou pelo menos o início da explicação dessa história vai ser no episódio de hoje, mas basicamente o que dá a entender é que a Shen Yufei ela tem uma abordagem mais light da coisa, que seria talvez o suicídio dos cientistas, a gente não sabe, e o Panam é um cara mais agressivo, ele quer agilizar a coisa logo para ir a coisa toda pro buraco de uma vez. Então tem essas duas facções, eu não vou falar mais porque a gente vai explicar justamente no vídeo de hoje, né? Então, lembra, tem essas duas coisas, a briga entre a Shen Yufei e o Panam dentro do Fronteiras da Ciência e o cálculo do problema dos 3 corpos. É o que vai tratar esse episódio todo agora, o episódio 16. Vamos ver então o episódio 16. No final do episódio passado, do episódio 15, uma coisa que o Shi Qiang observa é que o marido da Shen Yufei é um matemático. Então repara que curiosidade, né? Enquanto tá o Wang Miao dentro do jogo, tentando resolver o problema dos 3 corpos, usando uma matemática primitiva de um computador humano e coisa e tal, o Shi Qiang olha e fala, caramba, que coisa curiosa, ela tem um marido que é matemático, a Shen Yufei. O marido dela é o Wei Sheng, é esse rapaz aqui que fica fazendo conta matemática. Na verdade, a gente já viu ele lá no iniciozinho do seriado. Teve uma vez que o Wang Miao foi na casa da Shen Yufei e ele acabou encontrando com esse rapaz e o rapaz só fica ali fazendo conta e coisa e tal, fazendo um monte de cálculos. E chega o Shi Qiang e a Xu Bingbing, que é assistente do Shi Qiang. Eles vão lá para conversar com esse Wei Sheng, que é o marido da Shen Yufei. E ele tá lá fazendo as contas dele, ele parece meio um cara meio avoado, assim, ele né, nem percebe que as pessoas estão ali, coisa e tal. E ele diz que chegou a uma grande descoberta, pega até álcool para comemorar e coisa e tal. Segundo ele ainda está muito longe ainda de resolver o problema, mas ele deu um passo. Andou mais um passo, né? Conseguiu dar um passo hoje. Aí o pessoal até pergunta para ele quantos passos que faltam. Ele fala, falta no mínimo uns 100 passos ainda. Mas eu dei um passo hoje, coisa e tal, né? E aí, em determinado momento, a Shen Yufei chega lá e o cara parece que é intolerante a álcool. Então, no que ele toma um gole de álcool, ele cai no chão e coisa e tal. Aí chega a mulher dele lá, Shen Yufei, e pede para os detetives saírem, deixarem o marido dela em paz e coisa e tal, ele é matemático, ele é assim mesmo, e não pode beber e coisa e tal. Beleza, eles vão embora. Ou seja, eles dão a entender que a Shen Yufei ele está trabalhando, né, tentando resolver algum problema matemático muito sério. Inclusive parece que ela contratou não sei quantas calculadoras. E aí eu fiquei curioso com isso, porque não parece ser calculadoras humanas, né? Eu imagino que sejam computadores aqui. Talvez seja um problema da tradução do chinês para o português. Eu fiquei nessa dúvida realmente. Se alguém souber chinês direitinho, quiser ver o episódio, me esclarecer se o que ele quis dizer que ela contratou não sei quantos calculadores para ajudar o marido dela, né? Pelo que está em inglês, pela tradução em inglês, dá a impressão de que é pessoas calculando. Mas ele trabalha sozinho. Faria muito mais sentido ter computadores mesmo. Talvez tenha contratado computadores, né? Enfim, eu não sei se vocês sabem, mas antes de haverem computadores eletrônicos como a gente usa hoje, haviam pessoas com cargo de computador que faziam exatamente isso, faziam contas, né? Faziam cálculos, né? Houve uma época que esses cálculos todos de física eram feitos na mão, né? Então tinham pessoas, geralmente eram mulheres, porque a mulher é mais cuidadosa com isso, né? E eram muito usadas para esse tipo de coisa, né? Mas enfim, não dá para entender bem o caso. Fazia sentido um computador humano lá no jogo, por quê? Porque a gente está falando de uma era antes da eletrônica, então não tinha alternativa, mas agora, no presente momento, um computador de silício é muito melhor, né? E aí o Shi Qiang e a Xu Bingbing, eles começam a investigar o Wei Sheng, né, o marido da Shen Yufei, e descobrem que o cara era um gênio matemático.
Ele foi aqueles garotos prodígio que muito cedo ganhou um monte de prêmios e coisa e tal. Mas quando ele se formou, ele era muito interessado em matemática apenas, nada além disso. Então ele acabou como professor de escola secundária e um cara meio frustrado porque não conseguia desenvolver a carreira dele. Até que a Shen Yufei casou com ele, né? E aí ele passou a trabalhar no problema que ela estava indicando, né? Ela realmente é muito mais bonita do que ele, né? Eu nunca vi alguém casar pela matemática, quem sabe, né? Existe uma chance para nós, homens feios e inteligentes. Quem sabe tem essa chance, você encontra uma líder de uma facção meio científica, espiritual, que quer que você calcule um problema complicado, matemático, né? Quem sabe tem esperança para nós. Daí, na próxima cena, o Wang Miao ele entra novamente no jogo, né? Então ele está ali no jogo falando com o Imperador Qin e explicando que eles rodaram um computador humano lá por não sei quanto tempo e agora eles chegaram a um cálculo sobre qual é a trajetória dos sóis e que o Sol vai nascer em breve, a grande noite que eles estão passando lá vai acabar, vai nascer o Sol e vai ser uma era muito próspera, vai ser uma temperatura agradável, durante um ano eles vão ter estabilidade e pode reidratar o pessoal e coisa e tal, todo mundo feliz, olha, funcionou, conseguimos calcular o problema dos 3 corpos, né? Só que aí, de fato, o Sol nasce, então começa a nascer o Sol, só que aí o pessoal prepara e tem um problema. O Sol, na verdade, está nascendo num alinhamento, ou seja, você tem... os 3 sóis estão alinhados certinho e o planeta. Isso é um problema, isso vai dar ruim no final das contas e, de fato, essa civilização acaba morrendo. Ou seja, eles fizeram toda a conta para tentar resolver o problema dos 3 corpos e não conseguiram resolver o problema dos 3 corpos. Deu erro o cálculo matemático deles lá, né? E isso é alguma coisa que eu já tinha adiantado para vocês aí em algum spoiler que eu dei no passado, que o problema dos 3 corpos é um problema caótico que mesmo com integrais numéricas é difícil de resolver. Por quê? Porque você sabe, computadores, todo número no computador ele tem uma precisão definida, você não tem precisão infinita no computador. E para fazer cálculos muito complexos como esse, eventualmente você começa a ter uma soma de erros em alguns fatores dessas contas, que como são muitas contas a serem feitas, rapidamente a previsão numérica se torna impossível. Não é que seja totalmente impossível, tá? Mas sempre dá para gerar coisas aleatórias. Então é um problema que até hoje na física não é conhecida a solução do problema dos 3 corpos. É um movimento caótico, completamente caótico, e de fato isso mostra nesse caso, né? Eles tentaram fazer um computador humano para corrigir, para resolver o problema e não conseguiram resolver o problema lá do país, lá deles, lá dos 3 corpos, né? Então mostra que o problema dos 3 corpos é impossível de calcular com um computador, né? E inclusive isso depois vai ser objeto de mais coisas, mas tem um detalhe importante. É curioso como eles resolvem o negócio dizendo que, como alinhou os 3 sóis, né, então há um puxão gravitacional do planeta Terra e as coisas começam a flutuar, e os seres humanos começam a flutuar, e tentando se agarrar à Terra e coisa e tal, e todo mundo flutua, e isso que acaba com o mundo, né? Eu não preciso dizer para vocês que isso daqui não é cientificamente preciso, né? Se houvesse um puxão gravitacional tão grande assim de outras estrelas, iria puxar o planeta inteiro em direção a ela, puxaria a própria Terra em direção a ela, não faria sentido as pessoas no planeta voarem, né? Ficarem leves, isso não faz sentido do ponto de vista gravitacional, porque puxaria toda a coisa, criaria uma aceleração em direção às estrelas, que fatalmente destruiria o planeta, não tem dúvida, mas não teria esse negócio das coisas ficarem voando no ar. Isso não faz sentido, não tem lógica isso daí, né? Mas enfim, fizeram aí o desenho, foi essa a brincadeira que eles fizeram, e no final destruiu essa simulação lá no jogo, mais uma simulação que deu errado. Agora a gente já está na fase 2 do jogo, a fase 1 o Wang Miao conseguiu acertar, descobriu que é o problema dos 3 corpos, a fase 2 agora, e aí, o que a gente faz para resolver esse problema? Como é que a gente calcula as eras estáveis? E com o computador não deu muito certo.
Quando ele acaba de jogar essa fase do jogo, ele sai do jogo, ele recebe uma ligação no mundo real mesmo, né? Então, alguém que é um engenheiro do jogo liga para ele e fala: olha só, a gente está te convidando para uma festa, para um encontro muito importante que vai ter entre pessoas que jogam o jogo dos 3 corpos. Seria muito importante você participar. Aí pede alguns dados dele, coisa e tal, e diz que vai fazer uma avaliação do perfil dele e vai mandar um e-mail para ele convidando ele para esse jogo. Pode ser que seja o convite para ele entrar para o Fronteiras da Ciência, não? A gente não sabe o que vai acontecer nesse grande encontro. Lembra que o objetivo do Wang Miao, quando ele começou a jogar esse jogo, é porque a Shen Yufei falou com ele: tem que ganhar esse jogo para entrar para o Fronteiras da Ciência. E então agora ele chegou num nível de conhecimento grande o suficiente para ser convidado para um encontro, né? É alguma coisa importante. A gente não sabe ainda onde é que vai ser esse encontro, o que vai ser esse encontro, mas ele é convidado aqui. Bom, aí vem uma cena curiosa em que o Panam é esse rapaz aqui, ele faz parte do Fronteiras da Ciência também, e a gente sabe que ele tem uma rusga com a Shen Yufei, né? E aí ele vai procurar essa repórter, que é a Mu Xing, e daí ele entrega para ela algumas informações falando sobre o que ele fala que o Senhor irá vir ao planeta para acabar com nossos pecados. E uma coisa meio estranha, assim, né? Ele tem essa visão meio de que a ciência está prejudicando o meio ambiente, que a raça humana não tem capacidade de lidar com o planeta. É muito papo de ambientalista mesmo. Você vai reparar, os ambientalistas, o pessoal da mudança climática, fala exatamente isso. Ah, não, o ser humano não tem capacidade de lidar com o meio ambiente. E aí, esse pessoal ambientalista no nosso mundo de verdade, eles acham que eles sabem lidar melhor com isso do que as outras pessoas. Então, eles não se importam das pessoas ficarem na pobreza, ficarem sem energia elétrica, sem aquecimento, sem desenvolvimento econômico, desde que eles estejam mandando no mundo, né? E o Panam é diferente, porque ele tem essa figura do senhor, né, que já está aparecendo em alguns episódios já. Ninguém sabe quem é esse senhor, mas aparentemente é quem dá as ordens lá na Organização Fronteiras da Ciência. E daí o Panam passa para ela uma série de informações sobre ele e a Shen Yufei. Ela é uma repórter, então presumivelmente ela vai fazer uma reportagem explicando o ponto de vista diferente dos dois sobre essa questão, né? Mas aqui mesmo, nesse episódio mesmo, mais pro final, já vai ficar mais ou menos claro o que acontece dentro do Fronteiras da Ciência. Outra cena, o Panam, ele vai na casa da Shen Yufei e vai falar com o marido dela, com o Wei Sheng, né? Para ele parar de tentar resolver o problema matemático que ele está tentando resolver, né? E ele fala com o Wei Sheng para ele parar e coisa e tal. Lógico, o Wei Sheng não faz nada, ele tira uma arma e dá um tiro no computador do Wei Sheng, destruindo o computador dele, né? Então ele não tem mais como resolver o problema matemático. E a gente já sabe agora que o problema matemático que o Wei Sheng está querendo resolver, adivinha qual que é? É óbvio que é o problema dos 3 corpos, né? Quem saca essa também é o Xiqiang, né? O Xiqiang, um pouco antes aí no episódio, ele encontra com o Wang Miao. O Wang Miao fala sobre os problemas que ele teve lá com o computador humano no jogo, que não conseguiram resolver o problema dos 3 corpos. Ele fala, então é isso que o Wei Sheng está falando. E ele faz essa inferência e faz todo sentido. Porque o Wei Sheng, nem o Wei Sheng, nem a Shen Yufei falam que ele está trabalhando no problema dos 3 corpos, mas o Xiqiang percebe isso. É óbvio que é isso. Ou seja, na visão do Xiqiang e também do Wang Miao, o que está acontecendo? O Wei Shen, ele tem à disposição dele muito mais computadores muito mais avançados, e mesmo assim não consegue resolver o problema do cálculo lá do problema dos 3 corpos, né? Aquilo que a gente mencionou para vocês, não tem solução, na verdade, não tem como resolver. Então, mas eles descobrem agora que é a mesma coisa, então eles estão mais ou menos no mesmo nível do jogo. Ok, o Wei Sheng já está trabalhando nisso há muito tempo, está usando computadores de verdade, né? Ele e a Shen Yufei, mas o Wang Miao, não, o Wang Miao tentou aquele computador lá humano lá, que era muito mais primitivo, mas dá para ver que não tem solução de qualquer forma.
E daí a gente tem uma outra cena em que outros lugares do mundo, né, que é aquela sala de combate que eles falam, né, que tem vários os presidentes, os diversos responsáveis por investigação de cientistas mortos no mundo, e eles estão discutindo aqui o assunto e estão chegando à conclusão de que está tendo mais assassinatos, está tendo mais problemas de morrerem cientistas e coisa e tal, e acidentes e coisa e tal, muito suspeito. No mundo todo agora começou a ter muito mais essas mortes catastróficas, mais do que suicídio. Se eles começaram a estudar a situação por conta de suicídio de cientista, agora a coisa ficou mais complexa com morte de cientistas, né? Esses acidentes, essas coisas que estão acontecendo, usa-se o pessoal que comete esses assassinatos, que comete esses acidentes, está dizendo que o Senhor virá para nos punir pelos nossos pecados. O mesmo que falou o Panam lá, né? Então dá para entender que o Panam é essa facção dentro do Fronteiras da Ciência que é, digamos, mais radical, que ela está querendo, na verdade, acabar com a humanidade, acha que a raça humana não tem futuro, então tem que acabar com a humanidade, enquanto a Shen e o Fei têm uma visão diferente, né? Então aqui eles ficam sabendo disso daqui, ficam preocupados com essa história. A gente vê mais uma briga aqui entre a Shen e o Fei e o Panam, em que eles falam, em que ele cobra dela o posicionamento dela, né? Ele fala para ela, não, de que lado você está? Porque o Senhor está do meu lado, o Senhor concorda comigo. E a Shen e o Fei falam, não, peraí, eu tenho que falar diretamente com o Senhor para saber isso, eu não vou confiar que você está dizendo que ele está do seu lado e coisa e tal. Ou seja, dá para entender mesmo que tem uma briga dentro do Fronteiras da Ciência, né? Essa cena aqui do Panam, ele está conversando via o computador com alguém que a gente não sabe quem que é, através do computador, né? E eles estão discutindo justamente as três facções que tem dentro da Fronteira da Ciência, e o Panam pergunta para esse comandante de que facção que a Shen e o Fei seria. As facções são Adventista, Redenção e Sobreviventes. São as três facções que tem ali dentro, né? Então, ele fala, o cara que está na voz, ele fala, olha só, ela não precisa escolher um lado, porque ela é a líder, então ela não precisa escolher um lado, ela pode estar dos três lados de uma vez. Mas já deu para entender que, na verdade, são três facções diferentes que tem dentro da Fronteiras da Ciência, e eu vou ter que fazer um aviso de spoiler aqui, porque o que eu vou falar é uma coisa que ainda não está aqui na série, não dá para saber ainda, mas que eu acho que a maior parte das pessoas já sacou essa parada. De qualquer forma, se você não quiser nenhum spoiler, pula para o próximo capítulo, não assiste depois desse aviso de spoiler até o final desse capítulo e pula para o próximo, porque aí já vai estar com eu vou voltar ao tema sem spoiler, né? Enfim, o que são essas três coisas? É lógico, a gente já sabe o que é a civilização, o problema dos três corpos, na verdade, é um mundo que existe de verdade, e o problema dos três corpos, os jogos, foi uma forma dos alienígenas explicarem para os seres humanos o problema que eles têm. Esse problema é um problema que existe de fato. Existe uma civilização numa outra estrela próxima da Terra, que tem o problema dos três corpos e que eles passam por aqueles problemas mesmo, e daí eles querem uma forma de sair dali. Mas o jogo, no final, você ganha o jogo quando você descobre que não tem jeito, não tem como resolver o problema deles. A única forma de resolver o problema deles é eles entrarem numa aeronave e irem para outro sistema que seja de uma estrela só. Adivinha, eles estão vindo para a Terra, né? Saíram dessa estrela deles que tem o problema dos três corpos lá, e estão vindo aqui para a Terra, né? E esse pessoal do Fronteiras da Ciência justamente é o pessoal que sabe disso, que já está em contato com esses extraterrestres há bastante tempo. Então, eles usam, né? Por que você tem que jogar o jogo para você entrar para o Fronteiras da Ciência? Justamente porque você vai chegar à conclusão de que eles não têm alternativa, eles têm que vir para o planeta Terra, né? E eles são muito mais avançados do que a gente tecnologicamente, né, no fato. Então a gente vai chegar nisso mais adiante, né? O problema todo é o seguinte, o que são então as três facções que tem dentro dos Fronteiras da Ciência? A primeira são os adventistas,
que são aqueles que acham que a raça humana está errando demais, está quebrando a natureza, e não faz sentido a gente continuar no planeta Terra, é melhor a gente se matar mesmo, acabar a raça humana para os aliens virem para cá e tomarem conta do planeta, eles vão cuidar melhor do planeta do que os seres humanos. Então o Panam faz parte dessa facção adventista. É o pessoal que fala que, ah não, o Senhor está vindo para nos liberar dos nossos pecados. Então o pessoal que acha que a raça humana está pecando demais, está errando demais, merece acabar. E os aliens estão chegando no planeta Terra para limpar o planeta Terra da raça humana. Eles querem o fim da raça humana, e não é à toa que ele é o cara que está matando os cientistas mesmo, está querendo, é a facção mais radical da coisa. Tem a facção da redenção, que é a facção da Shen Yufei, que ela espera melhorar a raça humana para receber os aliens aqui, que a gente possa evoluir a nossa ciência, evoluir a forma como o ser humano se comporta e chegar num ponto em que a gente possa coexistir com o Senhor, né, com essa raça alien. Eles são chamados de Senhor porque eles estão muito avançados tecnologicamente em relação ao planeta Terra. Seriam deuses aqui, né? Mas se a gente evoluir a nossa ciência, a gente chega no patamar deles também. E finalmente tem os sobreviventes, que é aqueles que acham que temos que brigar contra os aliens, né? Temos que resistir, a gente não pode deixar os aliens chegar aqui. Se eles chegarem aqui, eles vão tomar o nosso planeta, vão acabar com a gente não pode, tem que acabar com esses caras, né? Então tem essas três facções dentro do Fronteiras da Ciência, e essa é a briga entre eles, né? E a Shen Yufei, na verdade, ela está querendo conscientizar os cientistas do que está acontecendo, do né, da ameaça que eles têm e coisa e tal. Enfim, voltando agora à história sem spoiler, né? O Xiqiang e o Wang Miao, eles estão agora lá no local de investigação deles, e o Xiqiang fala para o Wang Miao que eles estão investigando a Ye Wenxi. Ele vê, na verdade, no quadro aqui que a Ye Wenxi agora é uma investigada dentro do caso deles, né? E o Xiqiang e o Wang Miao pergunta para ele, poxa, mas como? Não tem sentido? Ela não parece ser uma pessoa má e coisa e tal. E o Xiqiang fala, não, na verdade ela está por trás de quase tudo, para pensar. Não, ela que fez, não sei o que lá, ela que foi a filha dela que te convidou para o Fronteiras da Ciência, e não sei mais o que, não sei mais o que. Tem um monte de coisas que realmente a Ye Wenxi parece estar ligada a Shen Yufei, né? E num primeiro momento o Wang Miao ele fala, não, ela não tem nada a ver com isso, ela está de fora. E na verdade a gente sabe que ela é a grande coisa, ela que está na origem dessa história toda, porque ela que recebeu, né, a comunicação lá atrás, né? Então os dois ficam discutindo aqui, aí chega a Xu Bingbing falando o seguinte, olha só, a Shen Yufei acabou de comprar um ticket de trem Qijiatun. Ela comprou uma passagem de trem, ela está indo para Qijiatun nesse momento, né? Uma coisa estranha isso, ela ir para essa cidade, coisa e tal. E daí eles falam assim, poxa, o que tem lá mesmo? Lá tem uma fábrica muito grande de ginseng. E aí que o Wang Miao, ele fala, caramba, peraí, ginseng? E aí ele lembra que a Ye Wenxi deu para ele de presente ginseng. Então ele falou, caramba, peraí, então realmente tem uma ligação da Shen Yufei com a Ye Wenxi. Elas estão ligadas de alguma forma, a gente não sabe ainda qual é a ligação das duas, mas elas têm alguma ligação. Aí o Wang Miao percebe que sim, que ela está ligada, o Xiqiang tem razão. Ela tem alguma coisa a ver com Fronteiras da Ciência. E aí, como se não bastasse, depois de um certo tempo, a Xu Bingbing recebe a informação de que a Ye Wenxi também está no mesmo trem, indo para Qijiatun, ou seja, indo para essa região. As duas estão indo para essa região, alguma coisa está acontecendo, né? Algum problema está acontecendo lá no Fronteiras da Ciência, e essas pessoas estão indo para lá. Então, aí que termina aqui esse episódio 16, né? Vamos fazer as nossas conclusões aqui. Aí ficou claro que a Ye Wenxi, ela tem uma ligação com o Fronteiras da Ciência, uma ligação mais visceral, né? Mais importante. Vamos fazer as nossas conclusões, né? Olha, eu tô gostando desses episódios, hein? O último episódio e esse agora teve muito mais avanço, né? Tudo bem que o último episódio eles descobrirem que era o jogo dos três, que era o jogo dos três corpos. O grande problema eram os três corpos. Ah, pô, para com isso, né? Era meio óbvio esse tipo de coisa. Mas eu gostei da história deles começarem a tentar calcular com um computador humano e aí não conseguiram e coisa e tal. Isso deu uma dinâmica legal. A coisa tá acelerando, começa a ter essas ligações que
A gente sabia que as duas se conheciam, que a Ye Wenxi e a Shen Yufei se conheciam. Agora a gente sabe que elas são talvez aliadas, talvez até muito mais do que isso, a gente vai descobrir, eu não quero dar spoiler agora. Mas enfim, elas estão indo lá para esse lugar que parece que é um templo importante, um lugar importante, coisa e tal. Certamente o Xiqiang e o Wang Miao vão acompanhar, vão tentar ir para esse lugar também para descobrir o que está acontecendo, né? E lógico, lembra, o Wang Miao foi convidado para tal festa do Problema dos Três Corpos, o encontro do Problema dos Três Corpos que vai acontecer em algum momento do futuro, né? Então tá bem interessante, tá esquentando a trama, tá ficando mais emocionante aqui. Eu tô gostando de ver, realmente ficou esse seriado era muito lento no início, né, muito devagar, mas agora tá pegando um ritmozinho melhor.